7h51, perguntar para ele a respeito disso também, justiça com as próprias mãos. Já está em vigor a lei de abuso de autoridade. Esta nova legislação adota uma série de medidas com esse objetivo: punir agentes por condutas descritas como abusivas. No total, 53 condutas foram definidas inicialmente como abuso de autoridade pelo texto da lei. Para falar sobre esse assunto, vamos chamar um especialista no tema. Ele que é advogado e secretário-geral da OAB em Sergipe, o doutor Aurélio Belém, do Espírito Santo. Já perguntando para ele, doutor, numa questão feito essa, doutor Aurélio, a gente vê ali o marginal sendo detido pela própria população. É um perigo, né, doutor? Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado. É sim um perigo. De fato, o cidadão tem o direito de prender em flagrante, é preciso que a população saiba disso. Tem o direito de prender aquele que está na iminência de cometer um crime. E eu posso dar voz de prisão a um... Pode dar voz de prisão e chamar as autoridades para que conduzam ele à delegacia de polícia, onde será lavrado o flagrante. Isso se o crime estiver acontecendo naquele momento, né? Ou logo após o seu acontecimento. Mas não é recomendável que o cidadão reaja e se arvore no direito de fazer a justiça com as próprias mãos. Inclusive, isso passa a ser crime. Então, o cidadão que estaria ali tentando corrigir ou impedir um crime ou um resultado mais lesivo, acaba se colocando na posição também de réu num processo. E só como observação, eu próprio já noticiei injustiças cometidas contra pessoas numa situação feita essa e depois descobriram que não era a pessoa foi morta pelas mãos impopulares e depois descobriu-se que enganaram. E o que fazer? Foi um engano. Depois e aí, de morto. o senhor já pensou num negócio desse? Mas, doutora, a questão da lei de abuso de autoridade, o que eu vi é que é muito polêmica. Há pessoas que são totalmente a favor, outras nem tanto. Eu vi manifestações de especialistas, juízes, autoridades. Na sua opinião, é uma coisa saudável para o nosso país, essa lei? A lei era necessária. Nós já tínhamos uma lei de abuso de autoridade. Mas antiga, né, doutor? Bem antiga. Da época da ditadura militar, de 65. A lei 4898 de 65. Era uma lei que não pegou. Aquela lei para inglês ver, né? É uma lei que não pegou. Tipos abertos, onde ali caberia tudo e ao mesmo tempo nada. Ou seja, é uma lei que ficava a critério único e exclusivo da subjetividade do julgador. Muito vaga. Muito vaga. Genérica demais. E também muito antiga, porque agora, por exemplo, a questão de vazamento de informações. Naquela São época, coisas novas. Eu São sou coisas dessa que naquela época não existiam. existiam. É verdade que precisava dessa evolução, né, de uma atualização dessa legislação, não veio. Tá. Então já há muitos, tramita no Congresso, alguns projetos, não só um, que visavam trazer uma nova lei de abuso de autoridade. É preciso conscientizar a população de que a lei de abuso de autoridade é necessária. A lei vem para punir excessos, abusos do poder. Né? Ninguém é intocável pela Constituição Federal. Né? E os servidores públicos, com maior razão, devem dar o exemplo ao cidadão, pois se eles querem que o cidadão cumpram a legislação, eles têm que cumprir a legislação. É razoável, Né? sim. Então a lei de abuso de autoridade, ela vem para isso. Tá. Né? Ela vem para exigir do servidor público que ele se atenha aos limites legais no exercício das suas funções. Né? O que muito se questiona, e aí talvez seja parta daí a grande polêmica, é o momento da aprovação dessa lei nova. Né? Porque ela decorreu ali no embate Operação Lava Jato, estaria prendendo parlamentares, e a lei vem e alguns se aproveitaram desse momento para dizer que ela veio em resposta. Isso é o que se represália. comenta. É sob encomenda. Né? Os críticos apontam esse caminho. Olha, não é bem assim, mas olha só, que eu próprio falei aqui, olha só quem está à frente da lei. Mas né? um estudo mais pouco minucioso, mais detalhado, retira qualquer suspeição nesse sentido, porque a lei já estava lá antes da Operação Lava Jato. Tá. Né? E quando ela é aprovada, embora num momento de muito embate, de muita discussão, basta ler a lei. A lei é boa, ela é um avanço civilizatório. Né? Ela melhora a lei anterior, diminui os tipos abertos, é mais taxativa nos crimes e ela protege, é isso que a população precisa saber, ela protege o servidor público que está reclamando dela. Né? Ou seja, agora ela exige não só o dolo, não só a intenção de praticar o abuso, mas ela exige a intenção de praticar o abuso e uma finalidade especial. Ou seja, você tem que provar que ele teve a intenção de abusar da autoridade e com finalidade especial. E qual é essa finalidade especial?
agir para proveito próprio ou alheio, para prejudicar alguém, por mero capricho meu ou por satisfação pessoal. Isso é de difícil prova, é subjetivo demais. É uma proteção, a lei, portanto, ela é garantista. Ela garante, ao mesmo tempo que ela traz tipos penais novos e corrige a técnica legislativa dos tipos existentes na lei anterior, ela traz proteções para a criminalização dos abusos. Ela exige que, por exemplo, a intenção, não basta só, como eu disse, não basta só a intenção. Tem que ter a intenção e o que a gente chama de dolo específico, a finalidade específica. Se é essa, não vai haver condenação. Então seria um equívoco da minha parte imaginar assim que essa lei iria, ao contrário, inibir até a ação policial. Não, a lei vai inibir abusos. Os abusos e não a ação. Aqueles que extrapolarem das suas responsabilidades. Não vai provocar uma omissão, doutor? Não, não vai. Por parte dos policiais, da ação policial? Os servidores públicos que agirem corretamente dentro dos limites da legislação não precisam temer essa lei. Eu fico perplexo quando vejo algumas associações se levantarem contra essa lei. Exato. É uma lei que vem coibir abusos. Ela não vem para proibir investigações, julgamentos, processos, nada disso. A lei é bastante clara. É preciso que nós leiamos a lei. Né? Isso que é fundamental. Por isso que digo, todo cidadão deve ter conhecimento dessa lei. Né? Não só o servidor público. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. E é bom a gente entender, definir também o que é um abuso de autoridade, afinal, doutor. O abuso de autoridade é o abuso do poder. Né? Todo servidor público tem a sua competência, né? A sua área de atuação limitada numa norma, numa legislação. Aquele que ultrapassa essa norma está sujeito a essa legislação. Mas veja, ele tem que ultrapassar com uma finalidade específica de tirar proveito ou de causar prejuízo. Aí sim ele comete o abuso. Não é ultrapassar a legislação por equívoco, por falta de conhecimento, não. Isso não configuraria o abuso. Portanto, não há por que temer uma lei que vem para afastar do serviço público o mau servidor. A gente acaba comentando e não tendo um conhecimento mais profundo e especializado como o teu com relação a esse tema. Havia também um ponto muito polêmico que permitiria o cidadão processar juiz, desembargador, mas me parece que caiu esse ponto. Veja, esse aspecto, ou não? O Código de Processo Penal, a regra geral de todo processo penal, estabelece que as ações penais elas podem ser públicas ou privadas. Né? As privadas, nós cidadãos podemos entrar. É um crime contra a honra, a injúria, a calúnia, a difamação. E as ações públicas, aqueles crimes de interesse do Estado, né? De interesse público. O crime de abuso de autoridade ele é de ação pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público não precisa da provocação de ninguém para demandar, para entrar com uma ação criminal por abuso de autoridade. Se ele não fizer no prazo legal, aí sim o cidadão ofendido pode fazer em seu lugar. Eu posso processar, inclusive. Pode processar, mas o Ministério Público pode repudiar a sua ação, pode acompanhar, pode retomar. Então, isso não vale para a lei de abuso de autoridade. Isso é uma previsão constitucional do Código de Processo Penal, vale para todos os crimes. Portanto, não é dessa lei, não é uma novidade trazida por essa lei. Né? Nesse aspecto, nada mudou com a lei. Né? Ela apenas repete aquilo que já era previsto. Doutor, para a gente fechar, já está em vigor? Já está valendo essa lei? Já está em Desde a última sexta-feira, dia 3, ela teve uma vacatio legis, um período... O que é vacatio legis? Vacatio legis é o período que decorre da promulgação ou da sanção da lei até a sua vigência. É interessante esse jurisdiquês, né, doutor? Às vezes vocês falam com tanta naturalidade, né? Vacatio, é verdade. Vacatio seria a vacância do tempo, o espaço de tempo em que a lei está aprovada, mas ainda não está em vigor para que assim, se implemente na prática as condições necessárias para que ela entre em vigor. Então ela entrou em vigor, embora aprovada em setembro, promulgada em setembro, ela entrou em vigor na última sexta-feira, dia 3, e a partir de então já está valendo para todos os agentes públicos. Perfeito. Você fala com tanta naturalidade. É vacatio. Vacatio legis. Vacatio legis no latim, né? Isso, no latim. Aprendeu, estou te falando como a gente aprende aqui. Isso é uma escola, o BG Manhã. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Pela contribuição. A gente sempre aprende. E muito obrigado pela sua presença hoje conosco. Tá bom? Muito obrigado, doutor.